Quando a gente fala sobre paisagem, a gente precisa lembrar que é o que a gente vê. Então, por exemplo, essa fotografia aérea. Eu tenho aqui uma área de floresta, uma estrada e uma cidade ao fundo. Se eu estou vendo apenas este lado aqui, sem a estrada, então de repente não tô vendo a estrada, só vejo a floresta, só vejo isso daqui, eu vou ter uma paisagem natural, porque eu só tô vendo elementos naturais, eu só tô vendo a presença da natureza. Então, se eu tenho desse lado aqui e só vejo esta parte, eu estou vendo elementos naturais, como árvores, como o céu, tá? Agora, se a gente percebe este lado da paisagem com a estrada, com a cidade, eu já tenho uma modificação do ser humano. Então, eu vou considerar esta paisagem aqui uma paisagem cultural. Por quê? Porque houve o desmatamento, houve a construção da estrada, houve o desmatamento e a construção da cidade. Então, eu já tenho processos humanos de modificação da paisagem. Então, a gente depende do nosso olhar, depende da fotografia, depende do desenho. Ah, eu posso dizer que a paisagem é só da natureza? Não, a gente poderia ter, por exemplo, uma paisagem poluída, um rio poluído, lixo jogado nas praias. Não deixa de ser paisagem também. Aqui eu tenho uma paisagem antiga. Essa vista aqui é do Rio de Janeiro, do Corcovado, né? Esse daqui a gente vai ter aqui o Pão de Açúcar. Então, eu estou no alto de um morro, vendo a Baía de Guanabara. E a gente pode perceber que ela é antiga por quê? Primeiro porque ela está em preto e branco. Mas a gente pode perceber que não existem muitos prédios. Então a gente tem aqui uma paisagem bem modificada em relação aos dias passados, né? E aí, se a gente pensar na modificação da paisagem, a gente pode pensar o que o ser humano foi fazendo ao longo do tempo, né? Então a gente vai ter aí uma destruição, uma construção de prédios, a gente vai ter a construção do bondinho, né, que liga o Morro da Urca aqui com o Pão de Açúcar. Então a gente pode ter essa vista de hoje desta maneira aqui. A fotografia antiga foi tirada aqui, olhando para cá. Então a gente pode perceber que elas são muito diferentes hoje. Então aqui a gente vai ter poucos prédios, né? Áreas verdes ainda, de certa forma. E aqui a gente pode perceber, outra coisa importante é que aqui, ó, não tem muitos barcos. Olha a quantidade de barcos que a gente tem hoje. Olha a quantidade de prédios, as áreas verdes diminuíram, né? Aqui a gente vai ter construção de prédios também. Aqui a gente tem praias, não tinha essa construção de prédios. Então a gente consegue perceber uma modificação da paisagem. Esta paisagem aqui e esta paisagem aqui são paisagens culturais. Por quê? Porque a gente tem modificação do ser humano. Mas a gente tem uma modificação do ser humano ao longo do tempo, bem, de modificações naturais. Então aqui, ó, eu tenho paisagens culturais. Por quê? Porque eu tenho a construção de uma casa. Então eu tenho já aqui a participação do ser humano neste lugar. Tem elementos naturais também. Eu tenho o rio, eu tenho as árvores, eu tenho o céu. Também são elementos naturais. Mas aqui a modificação da paisagem é natural. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou vendo os barquinhos e aqui eu estou vendo a água mais para cima. Olha a árvore aqui, ó. Então, eu estou vendo que o rio avançou. Isso é um elemento natural, uma modificação que a gente pode perceber pela vegetação de uma estação de ano diferente. Então, de repente, aqui é verão com a cheia do rio, aqui é inverno com a seca do rio. Então, eu tenho uma modificação, de certa forma, rápida, né, de uma estação do ano, e eu tenho uma modificação natural. Aqui, quem está modificando essa paisagem para essa é o rio. É um elemento natural, uma modificação natural numa paisagem cultural,
tá certo? Por quê? Porque a casinha continua aqui. Então, a gente ainda tem a modificação do ser humano neste local, tá?